Olá, sejam bem-vindos à apresentação do trabalho acerca do estudo hipertensão arterial na infância. A hipertensão arterial é conceituada como uma síndrome caracterizada pela presença de níveis tensionais elevados, associados a alterações metabólicas, hormonais e a fenômenos tróficos, que a longo prazo acarretam alterações funcionais ou estruturais de órgãos-alvos, como coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos, e alterações metabólicas, como o aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. A hipertensão arterial essencial é a doença crônica que apresenta a maior prevalência no mundo. No Brasil, de 15% a 20% da população pode ser rotulada como hipertensa. Além disso, é um fator de risco importante para doenças cardiovasculares, AVCs e doenças renais. O artigo tem como objetivo realizar uma revisão crítica da literatura atual, com foco em aspectos práticos e relevantes para o diagnóstico e tratamento ambulatorial da criança com hipertensão arterial. Embora seja mais comum em adultos, a hipertensão arterial também pode afetar crianças, geralmente como resultado de outros problemas de saúde, como doenças renais, doenças cardíacas congênitas, obesidade e distúrbios endócrinos. O uso de medicamentos antihipertensivos pode ser necessário em casos de hipertensão mais grave ou quando as mudanças no estilo de vida não são suficientes para controlar a pressão arterial. No entanto, vale ressaltar que a abordagem do diagnóstico e tratamento ambulatorial da hipertensão arterial em crianças pode variar dependendo das diretrizes e recomendações específicas de cada país ou organização médica. Portanto, é importante consultar fontes atualizadas, como diretrizes clínicas, revisões sistemáticas e estudos recentes, para assim obter informações mais precisas e detalhadas sobre o assunto. Em resumo, o diagnóstico e tratamento ambulatorial da hipertensão arterial em crianças envolve medidas precisas e repetidas da pressão arterial, investigações das possíveis causas subjacentes e uma combinação de mudanças no estilo de vida e medicamentos, quando necessário, obviamente. É fundamental buscar orientações atualizadas e seguir as recomendações específicas de cada contexto clínico, para assim garantir o melhor cuidado para as crianças com esta condição. Crianças com níveis de pressão arterial mais elevados, mesmo que dentro de limites considerados normais, tendem a evoluir ao longo da vida, mantendo uma pressão arterial mais elevada que as demais e tendo maior probabilidade de se tornar um adulto hipertenso. A pressão arterial de um indivíduo é determinada pela interação entre fatores genéticos e ambientais. Em relação à raça, na população adulta, é bem mais determinado que a hipertensão arterial essencial tem maior prevalência, morbilidade e mortabilidade nos negros. Na infância, isso ainda não está bem estabelecido. Assim, apesar de a pressão arterial ter uma tendência a ser mais alta em crianças negras do que em brancas, a diferença não parece ser clinicamente relevante quando se utiliza a correção para o tamanho corporal e grau de maturação sexual. Quando o diagnóstico de hipertensão arterial é realizado em uma criança, a investigação etiológica deve ser iniciada. A investigação inicia-se pela história clínica bem detalhada e orientada para fatores que levam à hipertensão arterial, como a história pré-natal e do parto, envolvendo fatores como peso de nascimento, história de sofrimento fetal, anóxia neonatal e cateterismo umbilical, sintomas específicos da hipertensão cefaleia e vômitos, uso de medicamentos como corticoides e anticoncepcionais, histórico familiar de hipertensão primária e suas complicações. O exame físico também é muito importante. Alguma das alterações pode auxiliar no diagnóstico da hipertensão secundária, como a medida de pressão arterial e sinais de massa renal ou rins aumentados de volume, edema e sopro abdominal. Também é de extrema importância o exame de fundo de olho, o qual proporciona a visão direta dos vasos sanguíneos da retina para um possível diagnóstico da retinopatia hipertensiva. A atualização de 1996 da Força Tarefa propõe a investigação da hipertensão arterial em fases. A primeira fase deve ser realizada em toda criança hipertensa,
Com ela, avaliam-se algumas das principais causas de hipertensão secundária, lesões em órgão-alvo e fatores de risco associados para a doença cardiovascular. A segunda e a terceira fase são mais agressivas e realizadas nas crianças com níveis de pressão arterial mais elevados, com menor idade ou que apresentem lesão em órgão-alvo na avaliação de fase 1. Os exames devem ser realizados conforme os sinais clínicos que cada paciente apresentar. Uma das consequências da hipertensão arterial em pediatria é a hipertrofia ventricular esquerda, HVE. Existe uma relação direta entre pressão arterial e o tamanho do ventrículo esquerdo em crianças normotensas, cujo tamanho cardíaco aumenta com o aumento dos percentis de pressão arterial. Apesar desta alteração ser aparentemente adaptativa, a hipertrofia ventricular esquerda é um fator de risco forte e independente para a mortalidade cardíaca. Felizmente, o tratamento da hipertensão arterial consegue regredir essa hipertrofia. O objetivo do tratamento é reduzir a pressão arterial para abaixo do percentil 90 e prevenir as complicações tardias da hipertensão arterial, incluindo medidas não farmacológicas e farmacológicas. O tratamento não farmacológico tem como principal objetivo diminuir a morbidade e a mortalidade cardiovasculares, por meio de mudanças do estilo de vida que levem à redução da pressão arterial, como a prevenção da obesidade, a redução da ingestão do sal, a prática de exercícios físicos com regularidade e a não utilização de medicamentos que elevam a pressão arterial. Estudos epidemiológicos atuais revelam que nos Estados Unidos a prevalência da obesidade na infância chega a 18%. No Brasil, 6% das crianças e adolescentes possuem hipertensão arterial e a maioria dos quadros está associada à obesidade. Crianças e adolescentes obesos possuem 2 vezes mais chances de desenvolver hipertensão arterial em comparação com as crianças de peso normal. Já para aquelas com a obesidade severa, o risco de desenvolver pressão arterial elevada é 4 vezes maior. A redução de peso tem se mostrado eficaz para tratamento da hipertensão arterial em crianças e adolescentes obesos. As recomendações genéricas para a redução do peso corporal compreendem dietas e programas de atividade física. Para a manutenção do peso desejável em longo prazo, é necessário um acompanhamento nutricional individualizado, com particular atenção aos aspectos socioeconômicos e culturais e à motivação dos pacientes. Entretanto, a redução de peso nessa faixa etária, assim como em adultos, é um objetivo extremamente difícil de alcançar. Ainda permanece incerto qual a idade ou o momento apropriado para o início do tratamento farmacológico em pacientes pediátricos com hipertensão arterial. Sendo assim, a terapia farmacológica será iniciada nos seguintes casos: hipertensão arterial secundária, hipertensão arterial sintomática, hipertensão arterial com lesão em órgão-alvo, hipertensão arterial grave, quando os níveis pressóricos estão 20% acima do percentil 95, e hipertensão arterial que não melhora com a terapia não farmacológica. Um fato importante é que apenas algumas das drogas utilizadas foram testadas especificamente em crianças. Nos Estados Unidos, o FDA está modernizando as normas para o estudo de drogas em populações pediátricas, o que pode gerar novas informações sobre a eficácia e segurança desses medicamentos em crianças. Apesar de ter sido utilizado por mais de 2 décadas, até o ano 2000, nenhum medicamento do grupo de inibidores de SEA, enzima conversora de angiotensina, tinha seu uso aprovado para crianças hipertensas. O primeiro a receber a aprovação do FDA foi o enalapril, que é bem tolerado, apesar de poder provocar tosse. Outros medicamentos, como o ramipril, já se mostraram eficazes e estão em fase de estudo para liberação. O reconhecimento precoce da pressão arterial anormal e a intervenção adequada são necessários para diminuir a morbidade ou mortalidade cardiovascular e renal futura. Quando descoberta, a hipertensão arterial deve ser investigada para ser adequadamente tratada, devendo preocupar-se não somente com a causa da hipertensão, mas também com seus efeitos em órgãos-alvo.
Em conclusão, reconhecer os primeiros sinais dessa doença e iniciar o tratamento de imediato, logo após a descoberta, é de extrema importância para diminuir a mortalidade dos rins e do sistema cardiovascular da criança.